Bom, vamos começar com a área de segurança pública. Hoje você que começa, hoje eu que abro aqui, então, as conversações, né? E a área de segurança pública com alguém que viveu uma vida dentro da segurança pública, né? Márcio, em relação aí a problemas que a cidade de Cascavel vem enfrentando, principalmente nos bairros, né? Com a experiência que você tem aí ao longo dos anos, o que se pretende fazer para a melhoria da segurança aqui na cidade de Cascavel? Bom, Neri Poirari, como o Ed Júnior muito bem disse, eu tenho a alegria, né, de ter sido policial militar por 10 anos aqui em Cascavel, de 97 a 2007. E em 2007 eu tive também a honra de ingressar na Polícia Federal, onde estou até hoje, sou policial federal, nesse momento licenciado para o exercício do mandato. Segurança pública, Neri, o maior problema do Brasil é justamente a falta de integração entre as forças policiais. Uma polícia não dialoga com outra no formato que deveria dialogar. Então, o cidadão ele nem sabe onde que ele vai quando ele tem um problema. Ele liga para o 190 porque ele sabe que é a polícia que vai chegar até ele, né? Mas daí chega lá, às vezes o policial militar faz a orientação, ele tem que ir depois na Polícia Civil, o registro já é integrado, né? Já foi um avanço, mas um avanço muito pequeno perto da necessidade que tem em termos de segurança do Brasil, estou falando. Outros crimes é a Polícia Federal, aí tem a Polícia Civil, aí vai a Guarda, aí vai o Polícia Militar, ou então às vezes tem outros órgãos, né? Que é Receita Federal, é Polícia Rodoviária. Então, assim, é uma confusão na cabeça do cidadão. E justamente essa falta de diálogo, eu estou falando isso para chegar justamente em Cascavel depois, né? Às vezes o bandido, ele cometeu um crime, mas ele está nos bancos, no banco de dados da Polícia Federal. E a Polícia Militar não tem acesso ao banco de dados da Polícia Federal. A Polícia Civil não tem acesso ao banco de dados da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, às vezes o cara é preso por uma polícia, ele tem uma bronca pesada lá na outra polícia, mas ele não sabe da bronca pesada que ele tem na outra polícia. Então, esse é o grande problema que o Brasil enfrenta em termos de segurança pública. Deveria haver um sistema de integração plena, especialmente das informações, um banco de dados acessível publicamente a todos, de todos os crimes cometidos em toda e qualquer esfera policial. Então, o que nós pretendemos, como todos sabem, e você sabe, um especialista em segurança pública, como jornalista, mas é um especialista em segurança pública. A segurança pública, ela é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Todos nós temos também um pouco de responsabilidade com a segurança pública. E em Cascavel, e como qualquer outro município, a responsabilidade mais objetiva é do Estado, não é do município. O município, ele contribui, porque agora o governo federal também fomenta o investimento, por exemplo, praticamente muito ou quase todo o investimento que é feito, por exemplo, na Guarda Municipal, não é verba própria do município, é verba do governo federal, porque entende que tem que municipalizar. Então, a Guarda Municipal, ela não é a polícia que deve fazer o combate ao crime, ela assessora, ela auxilia, ela ajuda nesse combate à criminalidade. O que nós pretendemos fazer, Júnior, e que nós tínhamos já esse projeto em 2016, é justamente como nós fizemos no COGESP. O que é o COGESP, que foi lido aqui, que eu era o presidente? Era uma maneira onde todos os meses, todos os grandes comandantes, os chefes, os líderes da segurança pública e da sociedade, que de alguma maneira é responsável também pela segurança pública, se reuniam numa sala, todos, para dialogar segurança pública. Então nós queremos fazer isso, Neri, de maneira um pouco mais formal. Nós queremos criar realmente uma integração entre as polícias, onde nós possamos ter uma central que possa agregar, quem sabe, no mínimo o diálogo e, quem sabe, a presença física realmente da polícia militar, de um policial civil, de um policial federal, quem sabe, por meio de convênio. E aí essa central consegue dialogar com todas as polícias para ter justamente o que está acontecendo. E, claro, de maneira especial, cada vez mais capacitar, orientar a Guarda Municipal para que ela seja esse grande potencial que é hoje em Cascavel de auxílio às demais polícias e também efetuar as prisões, porque a prisão todo e qualquer cidadão do povo pode. E quem é um profissional de segurança pública tem o dever de fazer. Essa é a diferença. Eu que sou policial, eu tenho o dever de prender quem quer que seja que se encontre em flagrante delito. Qualquer do povo pode. Então, a Guarda Municipal, ela entra também, tanto como qualquer do povo, como também como um profissional de segurança pública. Então, a ideia básica, Neri, é colocar, no nosso caso, que é a Guarda Municipal, a presença da Guarda Municipal naqueles lugares onde, de fato, o índice de criminalidade pode ser maior. E outras questões simples, por exemplo, você olha assim, o que tem a ver iluminação pública com segurança pública? Tem tudo a ver. Por quê? O bandido, ele gosta de facilidade.
Então, se você tiver 2 veículos e o bandido quer arrombar um veículo, um embaixo de um poste, com a luz bem forte iluminada, e outro embaixo de uma árvore escura, qual o lugar que o bandido vai assaltar o veículo, vai arrombar o veículo? Com certeza embaixo da árvore que não tem iluminação. Então nós vamos com certeza reformatar, já era o nosso projeto em 2016, a iluminação pública de Cascavel, que lamentavelmente tem tido problemas seríssimos, inclusive de troca de lâmpadas em Cascavel, que foi um problema grave há muito tempo. Nós vamos reformatar completamente o sistema de iluminação pública e tenho certeza que com isso também nós vamos auxiliar em muito o enfrentamento à segurança pública, porque o bandido não gosta de dificuldade, ele gosta de facilidade. E nós queremos dar a ele dificuldade para que ele tenha menos entusiasmo de roubar e tenha mais ânimo para trabalhar, que é o que nós queremos do cidadão cascavelense. Deputado Marcos Pacheco, vamos falar um pouquinho da educação. As propostas do senhor para as melhorias da educação e automaticamente no CEMEIS. Nós temos hoje quase 5 mil crianças à espera, em filas no CEMEIS. Como é que o senhor pretende resolver esses 2 casos? Veja, Ed Carlos, esse é um problema, é uma realidade que não é de fácil solução. Em 2016, nós tínhamos em torno de 2.500, 2.700 filhos de mães que precisam de um espaço num CEMEI, e a proposta que talvez tenha sido fundamental para eleger o atual prefeito, porque eu deixei de ir para o segundo turno em 2016 por 1%. E se eu tivesse ido para o segundo turno em 2016, muito possivelmente eu poderia ter vencido a eleição em 2016. Eu resolvi não mentir para a população, como faz parte da minha vida. Eu falo a verdade para a população. E a proposta do atual prefeito em 2016 era de que ele iria acabar com a fila dos ICMEIs. Isso está gravado em tudo quanto é lugar. Não só não acabou, como hoje nós temos mais de 5 mil crianças na fila. Ou seja, isso aumentou muito. Estou querendo dizer isso basicamente para dizer que não é um problema simples de resolver. Nós temos que pensar com inteligência. Tem havido um avanço muito discreto numa parceria, por exemplo, com a iniciativa privada. Se a iniciativa pública, por meio, inclusive, foi construído 3 ou 4 CEMEIs em Cascavel na gestão do atual prefeito, mas o número de vagas ocupadas no ICMEIs praticamente manteve-se igual. Já era de 5 mil, de um pouco mais de 5 mil crianças no ICMEIs. Hoje você tem um pouco mais de 6 mil. Aumentou o número de CEMEIs desproporcional ao número de vagas que foram, de fato, preenchidas por crianças. Então, nós temos que pensar em fomentar essa parceria que já existe em Cascavel, mas que é muito discreta, com a iniciativa privada, para que você possa acolher mais crianças e buscar, quando dentro da nossa possibilidade orçamentária de fazer investimentos em mais CEMEIs, para que nós possamos acolher essas crianças. Mas nós vamos, de maneira especial, pensar, como, por exemplo, o prefeito Rafael Greck em Curitiba, tem feito, que é justamente essa parceria, porque quando você também fomenta esses espaços pela iniciativa privada nas escolinhas, você fomenta o empresariado, o empreendedorismo. Aquele que é dono de uma escolinha vai ter também esse suporte, claro, por um preço muito razoável, para que possa acolher essas crianças e que fiquem para o poder público igual ou mais em conta, inclusive, mas dando um atendimento de muita qualidade para essas crianças. Então, é uma situação complexa. Nós estamos ainda em formatação do nosso plano de governo. Vamos apresentar com certeza durante a campanha uma proposta mais objetiva do que essa, mas basicamente em termos gerais, esse é o nosso pensamento sobre a questão do ICMEI. Deputado, em relação da saúde pública, existe uma grande expectativa sempre de melhoria, tanto da atenção básica nos bairros, quanto a emergencial nas UPAs, e também o famoso Hospital da Região Norte, que todos esperam ansiosamente. Quais são suas propostas para melhorias nesse setor? Rebeca, a saúde pública sempre, lamentavelmente, foi palanque político de promessas que não se cumprem. Não se melhorou a qualidade de vida, de atendimento na saúde pública de Cascavel. Embora alguns dizem que piorou. Embora de 2013 para 2019, em 2013 o orçamento, para a saúde pública de Cascavel era de 100 milhões de reais. Em 2019 foi mais de 300 milhões de reais. Você veja, não estamos falando de aumentar de R$1.000 ou de 1 milhão para 3 milhões. Nós estamos falando de aumentar de 100 milhões para 300 milhões e a perspectiva nesse ano de previsão é de 350 milhões de reais. Ou seja, é um absurdo o valor que é gasto, porque não podemos nem considerar investimento, porque saúde pública é investimento. Só que quando você gasta um valor estratosférico desse e não consegue fazer com que a qualidade de vida da pessoa que precisa da saúde pública de Cascavel melhore, passa a ser gasto. Por quê? Porque é mal gerido o recurso público. Não é possível
que não tenhamos condições de, em Cascavel, com esse orçamento, melhorar a qualidade de vida das pessoas. As pessoas não conseguem marcar uma consulta. Nós estamos em 2020, meu Deus do céu, com celulares nas mãos de todas as pessoas. Será que não é possível o poder público? Estou falando de uma coisa muito simples. Estou falando de uma coisa muito simples, que é o quê? Marcar uma consulta sem precisar a pessoa ficar 3, 4, 5 horas da manhã numa fila esperando para marcar uma consulta. Então, como você disse, Rebeca, a questão da atenção básica. Por que acontece tanta sobrecarga, por exemplo, nas UPAs? Porque o cidadão não consegue um atendimento como ele poderia ter lá perto da sua casa. Ele tem um machucado no dedo, um exemplo muito pequeno para as pessoas entenderem. Ele não consegue, às vezes, que claro, um machucado dele ele vai conseguir. Eu estou falando assim, ele tem uma gripe, mas ele não consegue, às vezes, um atendimento com rapidez perto da sua casa. Aquela gripe vai evoluindo e se torna, Deus o livre, uma pneumonia, se torna uma tuberculose. Vai desaguar onde? Na UPA. Enquanto se tivesse tido o atendimento pela atenção básica próximo da sua casa, ela não teria agravado aquele problema. Então tem que se investir de maneira muito firme, pesada na atenção básica, ou seja, para que a pessoa seja atendida o mais próximo da sua casa, não precise ir para a UPA, porque a UPA é a média complexidade, é quando a pessoa realmente tem um problema mais grave, e quando não consegue resolver na UPA, aí você vai para a alta complexidade, que é, às vezes, um leito de UTI, que é o hospital universitário e tudo mais. Só que você sobrecarrega os leitos de UTI, porque não atende na atenção básica, se torna a média complexidade, e às vezes deságua numa alta complexidade. Então, finalizo, assim, qual é a ideia? Basicamente, investir muito pesado na atenção básica, gerir melhor os recursos públicos, continuar fomentando o crescimento dos PSF, que é o Programa de Saúde da Família, que as equipes de saúde da família é aquela que vai na casa do cidadão, orienta para a prevenção. Não se pode pensar saúde pública só com remédio, só com consulta, não, tem que pensar na prevenção. E prevenção se inclui, inclusive, uma integração muito próxima com a questão do esporte. O esporte é, eu acredito, a maior ferramenta de prevenção à saúde pública do cidadão. Então nós temos que pensar isso de maneira integrada, esporte, saúde e, claro, investir muito pesado na atenção básica, na nossa concepção. Deputado, quanto ao transporte coletivo, o que o senhor pretende fazer para a melhoria desse serviço? Olha, Neri, o transporte coletivo é outro segmento assim. Nós temos hoje aproximadamente 238 mil veículos em Cascavel. Nós temos 328 mil habitantes, nós temos 238 mil veículos motorizados em Cascavel. Ou seja, nós temos quase um veículo para um cidadão. Ou seja, você não tem condições de comportar toda essa frota, e por isso você começa a sobrecarregar as ruas, começa a já ter congestionamento, embora Cascavel, né, tenha um trânsito que flui, mas algumas alterações que foram feitas em Cascavel, por exemplo, que era para, em tese, um investimento pesado que foi feito, com empréstimos que foram feitos, né, mas que era para melhorar, em muitos casos acabou piorando a qualidade de vida do cidadão em termos de mobilidade urbana. Esses cruzamentos com semáforos em todos os lugares, que é um absurdo. Se você olha para o Código de Trânsito Brasileiro, o Código de Trânsito Brasileiro é uma relíquia, é uma pérola para o bom gestor. Ele te dá todas as dicas e todas as orientações de como que deve ser o trânsito. Quem está numa rua principal que tem um tráfego maior e dá inclusive os indicativos de como que são as vias que devem ter precedência, que devem ter preferência de passagem. As ruas de menor circulação, você coloca uma placa de pare, simples. E a pessoa espera um pouco mais. Você coloca um semáforo em todos os lugares, em ruas que não tem nem tráfego, nas ruas transversais. Ou seja, não tem sentido. E aí o cidadão que está na avenida principal tem que ficar esperando passar um carro, enquanto que tem 10 carros esperando na fila. Então você tem que reformatar esse sistema de tráfego em Cascavel. Estou falando já de transporte coletivo, mas ao mesmo tempo de mobilidade urbana, que são as duas coisas, são muito integradas. E ao mesmo tempo, melhorar. Por que você não vai, Edson, de repente, de ônibus? Porque você não tem uma sensação de que de ônibus você vai chegar rápido. E que mesmo que se você chegar rápido, você consegue imaginar o que lamentavelmente é o transporte coletivo em Cascavel. Você vai passar, se for calor, você vai quase morrer de calor, porque não tem em 2020, um ar-condicionado dentro de um ônibus. E se é frio, você vai viver ali com aqueles vidros fechados, todo mundo contaminando todo mundo, lamentavelmente. Então você tem que o quê? Você tem que melhorar a qualidade do transporte coletivo para que as pessoas tenham vontade de andar de ônibus e assim possam andar menos de carro. E para melhorar
Neri Puerari, não tem segredo. Você tem que chamar as empresas para conversar. Você tem, quando for, eu não me lembro quando que agora o novo, me parece que é em 2022, se me falha a memória que tem. Você tem que fazer realmente um edital que preveja essa melhoria na qualidade de vida do cidadão. E você tem que exigir que isso aconteça. Então, por exemplo, até os pontos de ônibus que foram feitos em Cascavel, 17 milhões de reais. É bom, mas me parece que para Cascavel e para o valor que foi investido, são pontos que são muito aquém do conforto, da qualidade mínima de vida que teria ter feito com esse valor. Então, Ney, é pensar com responsabilidade, pensar com amor nas pessoas que precisam do transporte coletivo. Pensar com amor. Não é pensar, olha, vamos fazer de qualquer jeito. Não, vamos fazer com amor, pensando em quem de fato usa. Como quem, por exemplo, eu tenho a alegria de conhecer o transporte coletivo na pele. Quando você falou que eu me formei em 2003 na UniOeste, por exemplo, eu passei 4 anos indo de transporte coletivo para a UniOeste. Eu morava lá na região norte, onde continuo morando até hoje, no mesmo lugar, né? E eu ia de transporte coletivo. Então eu conheço o que é o transporte coletivo, por isso que eu tenho propriedade para falar. Diferente de alguns que não conhecem essa realidade e, portanto, fazem de qualquer jeito, porque nunca precisaram, não sabem o que é a vida do cidadão que precisa do transporte coletivo. Vamos falar um pouquinho com os nossos amigos, os pequenos produtores, deputado Márcio Pacheco, né? O que o senhor pretende fazer em relação a isso, com os produtores que estão nos acompanhando e principalmente lembrando da falta de estrutura, né, que nós temos aí nas estradas rurais? Júnior, esse é um assunto que me deixa muito entusiasmado, porque eu nasci no meio da agricultura. Naturalmente nunca fui agricultor, mas já catei algodão, já carpi, já rocei, já fui boia fria. Então conheço a realidade da agricultura de quem está do lado do trabalhador. Mas ao mesmo tempo, Júnior, eu tenho sido um defensor da seguinte ideia. Cascavel, o município de Cascavel, Júnior, tem uma dívida com o interior da cidade, com o interior do nosso município. Porque se você olhar tudo o que Cascavel é hoje, desde o seu alicerce, é fruto do que o nosso interior produziu. O agronegócio Cascavel é um centro do agronegócio brasileiro, ou seja, a riqueza que foi gerada, hoje nós já temos o serviço, temos o comércio, que claro, as universidades, né, todo o serviço médico em Cascavel hoje, que é um espetáculo e que ajuda também a produzir riqueza, que gera emprego. Mas o começo de Cascavel, a vida de Cascavel, ela vem do interior. E você veja, o que é que se justifica, Júnior? Toledo, que tem um PIB de aproximadamente 5 bilhões, entre 5 e 6 bilhões. Cascavel tem um PIB, Rebeca, de 11,3 bilhões aproximadamente. O que é que se explica Toledo ter praticamente todas as vias rurais pavimentadas? Não é nem pedra poliédrica, é pavimentada. E Cascavel, com orçamento nele, que é o dobro do PIB de Toledo, não ter nem calçamento em pedra poliédrica. Você vai aqui na rua Rio da Paz, na estrada Rio da Paz, que aqui saindo de Cascavel, você anda 2 km para frente, você não tem nem pedra poliédrica. Uma estrada que está ao redor de Cascavel. Então, assim, algo que não tem o menor sentido. E todos dizem, o agricultor, ele só espera ter uma estrada decente. Mas nós queremos, dar muito mais do que a estrada decente. Nós queremos pensar a agricultura do tamanho da importância que ela tem para o município de Cascavel. O quanto que esse segmento gera de riqueza, o quanto que esse segmento gera de empregos diretos e indiretos. Nós queremos pensar o emprego na vida das pessoas e a Secretaria da Agricultura é também nós queremos pensar, por exemplo, como fomentar para que o agricultor possa produzir e, quem sabe, até mesmo industrializar o seu produto. Industrializar parece uma palavra grande, industrializar. Não, é ensinar ele, fomentar, dar um empréstimo ao custo muito baixo pelo fomento para produzir um queijo ao invés de vender o leite. Porque se ele vende 1 litro de leite, 100 litros de leite por um valor X, se ele produzir um queijo bem feito, que não é só desse queijo comum que a gente conhece, que é uma delícia, mas tem queijos muito nobres, que você pode buscar tecnologia, ensinar aquele cidadão do interior a produzir lá na sua região. Com isso, se ele tiver um crescimento mínimo, ele vai inclusive gerar um emprego, ele vai precisar de um emprego. Então você agrega valor ao seu produto. Você agregando valor, você vende gera mais riqueza para o município, o cidadão vai ganhar mais dinheiro e vai ter ainda provavelmente alguém empregado para produzir no momento em que você agrega aquele valor. Então nós queremos retomar a grande potência que sempre foi a Agrotec, a antiga Agropec, depois se transformou em Agrotec, que hoje foi fundida com a Fundetec,
que é um suporte básico do desenvolvimento econômico de Cascavel. Então nós queremos retomar o protagonismo da Agrotec para dar esse suporte técnico à agricultura. A Secretaria de Agricultura, que vai dialogar e que não vai ser mais, vai ser uma secretaria de verdade. Uma secretaria que, de fato, tenha protagonismo, que tenha recurso para fazer a melhoria que precisa no interior de Cascavel. Então, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico entrarão para um outro patamar no município de Cascavel. Não serão só para, de repente, colocar um amigo como secretário. Deputado, e quanto ao esporte, cultura e lazer, quais são suas propostas para a melhoria dos programas que hoje nós temos ou ainda novas propostas de programas que possam aí inserir a sociedade nessas 3 áreas? O esporte, que é outra área que eu tenho me encantado, de coração falando, e digo isso assim com muita honestidade, eu não tinha a visão que eu tenho hoje em 2016. De um ano para cá, eu comecei, felizmente, a ter acesso a algumas pessoas que começaram a me mostrar realmente a importância do esporte. Depois eu falo da cultura. Do esporte na vida do cidadão, na vida de uma sociedade e na vida da gestão pública. Como assim? O cidadão, evidente, se ele faz uma atividade física, ele tem disciplina. Você não vai ver um jovem que faz um esporte com disciplina, seja o que for, envolvido na criminalidade, envolvido em tráfico de drogas, envolvido na criminalidade. Ele é uma pessoa que tem um sonho de crescer, de se tornar um grande atleta. Ele cria disciplina e normalmente os programas de esporte devem ser ou deveriam ser de fomento, de incentivo para que aquele atleta que está fazendo o esporte por meio do esporte público, que ele seja, de certa forma, entre aspas, obrigado, no melhor sentido, porque tem que incentivar para que ele vá realmente para a escola. Então você começa a criar toda uma cadeia de integração entre a Secretaria de Esportes, entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o cara que está trabalhando, o cara que está no esporte, ele também quer trabalhar, ele quer produzir a sua própria renda, ele é uma pessoa disciplinada, é uma pessoa diferenciada. Então você gera uma expectativa muito positiva para a vida da pessoa, a sociedade, tendo mais pessoas praticando esporte, você vai ter um monte de problemas a menos. Você não vai ter, então, o jovem envolvido no tráfico de drogas, envolvido na criminalidade, um professor que ele acolhe idosos, Ed Júnior. E aí um fato importante, nós temos hoje aproximadamente um pouco mais de 30 mil idosos em Cascavel. A expectativa é de que em 10 anos nós possamos chegar a 100 mil idosos em Cascavel. Então o idoso naturalmente ele já tem uma tendência de precisar do serviço público de saúde com mais frequência. Uma senhora chegou para esse professor para fazer aula. Ela tomava 7 medicamentos direto, de vez em quando tomava mais alguns. Ela fez 1 ano de natação, não é natação, mas fala para hidroginástica e outras atividades, né? 1 ano depois ela toma 1 medicamento para o controle da pressão, ou seja, ela deixou de tomar 6 medicamentos. Para cada medicamento desse, provavelmente era uma consulta no serviço público. Para cada consulta era um medicamento do serviço público. Ou seja, então hoje, quantas consultas, falando dessa pessoa, que certamente se você expande isso, você tem então para muitas mais pessoas. Quanto que o poder público gasta menos hoje com a saúde pública da vida dessa pessoa? Então, ou seja, você tem que dividir o esporte em alto rendimento, que é realmente fomentar o esporte, que vai inspirar os jovens a acreditar que eles podem chegar lá também. Então, dar esse incentivo para o alto rendimento, dividir para o esporte pensado na saúde da pessoa. Então, esporte de alto, um tripé, esporte de alto rendimento, esporte voltado para prevenir a saúde e esporte pensado para o lazer, que está muito conectado com a saúde e que ao mesmo tempo pode estar conectado com o alto rendimento. Mas cada área é uma área. E Cascavel é uma riqueza no esporte, né? Em várias áreas que temos histórias lindas. Não vou comentar os nomes dos grandes nomes também em Cascavel, porque temos pouco tempo. E a cultura, para começar, pelo que eu estou falando do esporte, absurdo que foi feito em Cascavel, a unificação da Secretaria de Esporte com Cultura. Esporte é esporte, cultura é cultura. Então você pode até estabelecer um diálogo entre as secretarias, mas jamais unificar. Não tem ninguém que vai ser um especialista em cultura e esporte para ser um secretário que entende tudo de cultura e entende tudo de esporte. Ou ele entende esporte ou ele entende cultura, ou ele não entende nada em alguns casos. E mesmo assim é colocado como secretário porque é amigo do prefeito. Então assim, muitos municípios fazem isso. Quando você vê a unificação de Secretaria de Esporte e Cultura, você vê um secretário que às vezes não tem essa base para o esporte, não tem base para a cultura. Então não pode. Secretaria de Esportes, nós vamos retomar evidentemente a Secretaria de Esporte
e, ao mesmo tempo, dar todo o suporte para a questão da cultura, que é outra riqueza. Eu estive atrás visitando, rapaz, aqui nós temos pouco tempo, eu fico encantado, porque eu fui visitar, meu Deus, que coisa mais linda aquele museu histórico, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ver, lá no Gilberto Maia. Gente, que coisa mais linda aquilo, que riqueza que é aquilo de Cascavel. Você prever, né? Você cuidar daquilo, aquilo é a nossa história, meu irmão. Aquilo é a nossa história. E você vê lá, que tão bem cuidado pelos servidores, mas num local totalmente inapropriado, porque é um local que foi improvisado totalmente. Ali é onde foi a primeira delegacia de Cascavel. É um lugar onde você tem uma história ali, né? Uma história, mas que não é uma história lá tão bonita. Né? E você está, então, de maneira improvisada. E detalhe, os equipamentos de segurança para proteger aquilo. Olha o que aconteceu com o nosso Museu Nacional. Se Deus nos livre, acontece, por exemplo, um incêndio naquele lugar, nós podemos perder toda a nossa história. Lá está o Museu de Áudio e Vídeo, está lá dentro, o Museu Histórico está lá dentro. Então, assim, feito tudo de maneira muito improvisada. Nós queremos dar à cultura o respeito, a atenção que ela merece, porque ela também transforma a vida das pessoas, tal qual o esporte, na mesma proporção. Muito mais intelectual, evidentemente, do que física, mas, ao mesmo tempo, o físico é também um fruto do desenvolvimento intelectual. Foi excelente de poder dialogar com as pessoas, apresentar o que nós pensamos sobre essas áreas que foram abordadas hoje. Agradeço as perguntas formuladas pelo Neri Puerari, pela Rebeca, por você, Júnior. Okay. E agradeço a toda a população de Cascavel que está acompanhando o nosso projeto e que vê o quanto é sério, quanto é honesto e comprometido com a população. Nosso projeto é desapegado do poder pelo poder em si, né? Graças a Deus, sou um policial federal, ficha limpa, né? De fato, ficha limpa, não é ficha limpa só porque não fui condenado. Nunca tive uma denúncia do Ministério Público. Então, realmente a nossa ficha... E, além disso, um projeto desapegado. Tanto é desapegado que eu abri mão integralmente dessa vergonha chamada fundão eleitoral, que vai alimentar as campanhas, inclusive em Cascavel, para encher o bolso de muitos políticos, lamentavelmente. Porque não tem como você ver como que vai ser gasto esse gasto do fundão eleitoral, que é uma vergonha. O cidadão que tem consciência não deveria votar em quem aceita o fundo eleitoral, porque é 2 bilhões de reais que deveria ser investido em saúde, em educação, em esporte, e não para fazer campanha eleitoral de quem quer que seja.